Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Capítulo 3º da Contribuição Sindical, Cessão e da Fixação e do Recolhimento do Imposto Sindical, art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração, a ela, para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30%, do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical. Arredondada para CR cifrão 100, um cruzeiro, a fração porventura existente. Terceira, para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte tabela progressiva. Primeiro, a contribuição sindical prevista na tabela constante do item 3º deste artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. Segundo, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item 3º deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se para CR cifrão 1,00, um cruzeiro, a fração porventura existente. Terceiro, é fixada em 60%, do maior valor de referência, a que aludiu o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando, do mesmo modo, estabelecido o capital equivalente a 800 mil vezes o maior valor de referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva constante do item 3º. Quarto, os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 3º. Quinto, as entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social, consideração, como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item 3º deste artigo, o valor resultante da aplicação do percentual de 40%, sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no 3º deste artigo. Sexto, excluem-se da regra do 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos. Art. 581. Para os fins do item 3º do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências.
Primeiro, quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. Segundo, entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades converjam, exclusivamente em regime de conexão funcional. Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Primeiro, considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância a que aludiu o item I do art. 580, o equivalente a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo, b. a 1/30 evos, da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Segundo, quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 evos, da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social. Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação. Primeiro, o recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Segundo, o comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato, na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. Art. 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria. Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o art. 582. Art. 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no presente capítulo, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil S.A. ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Primeiro, integrarão a rede arrecadadora as caixas econômicas estaduais, nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo. Segundo, tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. Terceiro, a contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Art. 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical, em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades.
Primeiro, os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. Segundo, a Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical, um extrato da respectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, e, para os empregadores, a. 5%, 5%, para a Confederação correspondente, b. 15%, 15%, para a Federação, c. 60%, 60%, para o sindicato respectivo, e d. 20%, 20%, para a conta especial emprego e salário. Segunda, para os trabalhadores, a. 5%, 5%, para a confederação correspondente, b. 10%, 10%, para a central sindical, c. 15%, 15%, para a federação, d. 60%, 60%, para o sindicato respectivo, e 10%, 10%, para a conta especial emprego e salário. Terceira, revogado. Quarta, revogado. Primeiro, o Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Segundo, a central sindical a que se refere a linha B do inciso 2º do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta consolidação caberá à federação representativa do grupo. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Terceiro, não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à conta especial emprego e salário. Quarto, não havendo indicação de central sindical, na forma do primeiro do art. 589 desta consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à conta especial emprego e salário art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea C do inciso I e na alínea D do inciso 2º do caput do art. 589 desta consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas A e B do inciso I e nas alíneas A e C do inciso 2º do caput do art. 589 desta consolidação caberão à Confederação.